Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer aqui começarmos nossa live de hoje sobre o Dia Internacional da Conscientização da Doença de Parkinson. Hoje, eu, Dr. Luiz Felipe Berchielli, neurologista, CRM 130381, RQE 64195, tenho o prazer de estar junto com a doutora Roberta Saba, CRM 82634, RQE 75982, para começar a discutir um pouco e fazer um bate-papo sobre a doença de Parkinson. Boa noite, doutora. É um prazer ter você aqui como nossa convidada na live de hoje. Muito obrigado. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Prazer é meu. Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrada para a gente poder conversar um pouquinho a respeito de uma doença que é muito famosa, na verdade, muito comum, e que muitas vezes gera muitas dúvidas em relação aos nossos pacientes, aos seus familiares, ou mesmo o público em geral. Muito bom. Eu vou falar um pouquinho da doença de Parkinson. Ela é um grande problema de saúde pública do nosso país. Ela tem uma estimativa que cerca de 1% da população com mais de 65 anos tenham essa doença. Um estudo de 2015 estimou que cerca de 200 mil pessoas viviam naquele ano com doença de Parkinson. 200 mil pessoas. E esse estudo também projetou que em 2040 esse número poderia dobrar. A gente acha que esse número talvez seja um pouco defasado em relação à realidade, porque a gente sabe que no nosso país a gente não tem ainda grandes estudos epidemiológicos, né? E esses dados geralmente não são muito confiáveis, né? Nós temos uma estimativa que talvez seja maior que isso, não é, doutora? Na verdade, isso varia um pouco entre 1 a 3% da população mundial. Mas isso que você falou é verdade. A tendência é haver um aumento dessa incidência da prevalência da doença de Parkinson, porque a nossa população está envelhecendo. Nós temos uma estimativa de vida hoje em dia muito maior do que nós tínhamos há anos atrás. Então, como a doença de Parkinson está relacionada ao envelhecimento, a tendência da ocorrência dessa doença vai ser cada vez maior, vai ser aumentar, né? Perfeito. E a doença de Parkinson, ela foi inicialmente descrita em 1817 por James Parkinson, né? Ele foi o primeiro autor que organizou o pensamento em relação à doença de Parkinson como doença mesmo, organizou os sinais e os sintomas, né? Em 1817. Mas há relatos de muitos anos antes, cerca de 4.500 anos atrás, na medicina indiana, né, onde existiam relatos da doença Campavata, né, que consistia em tremores e diminuição dos movimentos, né, ou perda desses movimentos, e esse pessoal da medicina indiana, né, a Ayurveda, chegava a utilizar uma planta chamada Mucuna pruriens, que mais para frente foi determinado que ele tinha a substância levodopa, que é uma substância que a gente usa hoje em dia, né, doutora? Pois não, Luiz, continua. Não, e eu ia falar o seguinte, como você sempre dizia, né? E diz ainda, que nem todo tremor é Parkinson e nem todo nem todo Parkinson treme. Isso ainda continua sendo uma verdade, doutora? O que a senhora tem a falar sobre isso? Isso é muito interessante, é verdade. Quem me conhece ou quem trabalha junto comigo, os residentes, eles costumam me escutar falando que nem todo mundo que treme tem doença de Parkinson e nem todo paciente com doença de Parkinson treme. Mas é que o tremor, ele é algo, é um sintoma extremamente visual. E isso é muito interessante, voltando até no relato de James Parkinson, porque quando ele descreveu pela primeira vez a doença, ele descreveu, o ensaio dele foi publicado como paralisia agitante. E era interessante porque ele era um médico muito observador, e ele percebeu
esses sintomas relacionados ao quadro clínico da doença de Parkinson em indivíduos que andavam na rua, com um quadro de uma rigidez muito importante, mas, ao mesmo tempo, um tremor muito intenso. Tremor esse que hoje nós classificamos como um tremor que ocorre durante o repouso, não durante a ação. Então, é muito importante a gente lembrar que, às vezes, e aí eu pego um pouquinho do gancho do diagnóstico, o diagnóstico da doença de Parkinson ele acaba sendo mais tardio, porque muitos pacientes não tremem. E isso foi definido 50 anos depois por Charcot, que é considerado o pai da neurologia. Foi Charcot que definiu que o principal sintoma da doença de Parkinson não é o tremor, mas sim a lentidão do movimento. Então, isso é muito importante nós lembrarmos. A gente só pode definir um paciente como sendo portador de doença de Parkinson quando ele apresentar tremor, o tremor ou a rigidez associado à lentidão do movimento. Então, o que é a lentidão do movimento? É aquele paciente que ele começa a reclamar que ele demora mais para realizar atividades do dia a dia, que antes ele realizava num determinado tempo e agora ele está demorando mais. Quando ele faz um determinado movimento que é repetitivo, ele muitas vezes parece que eu canso. Por exemplo, isso é muito comum, eu estou escovando os meus dentes, doutora, aí eu troco de mão, porque esse movimento acaba me fadigando, ou alteração da escrita, a letra começa a ficar pequenininha, a voz começa a ficar mais baixa, perde a expressão facial. Então, são todos sinais relacionados à lentidão do movimento, que é uma condição obrigatória para se fazer o diagnóstico de Parkinson. E, a partir daí, a associação ao tremor e ou à rigidez é que nós podemos, então, pensar num quadro clínico relacionado à doença de Parkinson. Perfeito, doutora. Essa questão, você falou da questão da voz, né, que altera a voz, altera a grafia, né? Então, são sinais, realmente, que não só o paciente, mas como os familiares também têm que estar atentos relacionado a isso, né? Muitas pessoas falam que até o telefone, né, mesmo que não tenha contato físico, né, ou visual com o paciente, fica no telefone. Fala mais alto, a gente não está escutando, né? Isso é um sinal de alerta, né? Em relação aos sinais sutis, né, que podem começar da doença de Parkinson, né, doutora? É uma voz mais monótona, né? Exato. É importante a gente lembrar, sem entonação. Isso a pessoa pode pegar no telefone, perceber, né, alguma pessoa mais atenta, pode perguntar assim, a mamãe não tá falando direito do jeito que falava antes, né? Pequenos sinais sutis, como a expressão facial, como você falou também. E uma questão importante que eu gostaria de pontuar aqui na nossa live é que hoje em dia muitas pessoas elas acham que os diagnósticos das doenças elas necessitam de um exame de imagem, né? Precisam de um exame de sangue, alguma coisa a mais. Doutora, em relação à doença de Parkinson, a gente já sabe que o tratamento, o diagnóstico ele é feito com o nosso exame físico, não é isso ou não? Ainda o diagnóstico de doença de Parkinson está relacionado à parte clínica. Então, a anamnese, ou seja, uma história bem colhida do paciente, como que esse paciente está evoluindo. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje, acho que é importante falar da presença ou não de sintomas não motores, além desses sintomas motores que nós acabamos de falar, associado ao exame clínico e neurológico desse paciente, é que nos auxiliam no diagnóstico. O diagnóstico da doença de Parkinson, ele ainda é um diagnóstico clínico. Quando que nós utilizamos os exames de imagem? Quando nós temos dúvida quanto a um diagnóstico diferencial, por exemplo, o tremor essencial. O tremor essencial, nós sabemos que é um tremor que acontece quando o paciente, ele executa o movimento, então, quando ele vai se alimentar, quando ele vai tomar um cafezinho, é aquele tremor cefálico do não, então, às vezes, a gente vê um paciente com um tremor cefálico diferente. Muitas vezes, existe uma dúvida diagnóstica a respeito, por exemplo, em relação a essa doença, e aí, sim, a gente pode lançar mão de alguns exames complementares que nos auxiliem nesse diagnóstico. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, existe a doença de Parkinson e existem os parkinsonismos. Existem outras doenças neurodegenerativas cujo quadro clínico também tem sintomas relacionados à doença de Parkinson, mas existem outros sintomas neurológicos associados.
O exame de imagem, neste caso, ele não nos auxilia no diagnóstico diferencial. Então, o exame de imagem, ele deve ser pedido com muito critério, para se afastar outros possíveis diagnósticos. Perfeito, é isso mesmo. Então, deixar bem claro aqui para o nosso público, né, que para a gente pegar e diagnosticar uma doença de Parkinson idiopática, ou seja, essa doença de Parkinson que não está relacionada aos outros parkinsonismos, como você citou, né, como são doenças que têm além dos sinais da doença de Parkinson, né, que a gente pontua como tremor essencial, tremor de De repouso. repouso, bradicinesia, a rigidez em roda denteada ou até a instabilidade postural, a pessoa teria outros sinais associados, né? Mas mesmo assim, a questão do paciente com doença de Parkinson, ele pode desenvolver sintomas não motores, não é, doutora? E esses sintomas não motores, muitas vezes, são até mais importantes até para o próprio paciente do que os principais sintomas cardinais da doença de Parkinson, não é? Os sintomas não motores, hoje em dia, eles são tão importantes ou até mais importantes do que os sintomas motores. E algo que é muito interessante é que, às vezes, os pacientes com doença de Parkinson não se queixam desses sintomas não motores, mas eles são responsáveis, sim, por piorar muito a qualidade de vida desses indivíduos. Então, é obrigação do médico, durante a consulta neurológica, fazer uma busca por esses sintomas. Quais seriam os sintomas mais importantes, os mais comuns? Alteração do olfato, que é um sintoma que pode preceder o aparecimento dos sintomas motores, então a gente chama que é um sintoma pré-clínico. Quadros, alterações neuropsiquiátricas, principalmente depressão e ansiedade. Para você ter uma ideia, a depressão ela pode ocorrer 2, 3 anos antes do aparecimento dos sintomas motores, que a gente falou, repetindo aqui, lentidão do movimento, rigidez e o tremor que acontece durante o repouso. Alterações de sono. Então, uma alteração de sono extremamente comum é o que a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM. Acho que muitas pessoas já se depararam e talvez não conseguissem identificá-lo, mas são aqueles indivíduos que durante o sono eles conversam, eles falam, às vezes eles cantam, gesticulam, em alguns momentos eles podem até simular, eles encenam o sonho. E por que isso acontece? Porque esses indivíduos, existem 2 fases de sono importantes, o sono REM e o não REM. Durante o sono REM, 90% dos sonhos acontecem nessa fase, e é um momento em que nós temos a ausência de tônus muscular, ou seja, nós estamos bem relaxados. Nesses indivíduos que têm esse distúrbio comportamental do sono REM, eles mantêm o tônus muscular, então é como se ele encenasse o sonho. Muitas vezes esses sonhos são pesadelos, eles estão brigando com um ladrão, estão lutando com um leão, e acabam, não é incomum os companheiros ou companheiras desses indivíduos falarem, ele me puxou o cabelo durante a noite, eu levei um tapa, até estarem já, quando vêm ao médico, dormindo em camas separadas. Sim. Então, é um outro distúrbio do sono muito importante que a gente tem que levar em consideração. E um outro, que seria o 4º sintoma pré-clínico não motor, é a constipação intestinal. Então, existem estudos que mostram que anos antes isso já pode acontecer. Agora, é importante falar uma coisa, Luísa, aqui. Não é porque você tem alteração do olfato ou tem o distúrbio comportamental, então eu vou desenvolver Parkinson. Não é assim. Esses sintomas não motores, nós procuramos, eles nos auxiliam no diagnóstico, mas isso não significa que pacientes que não têm nenhum sintoma e apresentem um desses sintomas, que pode ser por qualquer outro motivo, vão desenvolver Parkinson. Então, isso é importante ficar bem claro. Quanto aos sintomas não motores que acontecem, que podem acontecer tanto na fase pré-clínica, mas ao longo da evolução da doença, eu queria destacar alguns outros importantes, principalmente a dor. Paciente que tem doença de Parkinson, ele tem dor. Não é incomum esse paciente vir nos procurar encaminhado do ortopedista, muitas vezes, do reumatologista, porque ele tem uma dor no ombro. Quando nós vamos avaliar, essa dor está relacionada muito mais à lentidão do movimento e à rigidez do que propriamente algum problema osso-articular. Então, é muito importante. E a dor, ela piora muito a qualidade de vida desses indivíduos, então a gente tem que identificar. Fadiga, um outro fator muito importante, um sintoma não motor que pode também piorar a qualidade de vida. As desautonomias.
muitas vezes a gente chama uma das principais disfunções sexuais ou disfunções urológicas, incontinência urinária, e principalmente nós chamamos de hipotensão ortostática. Então, aqueles indivíduos que, quando mudam de posição, de sentado para em pé ou deitado para sentado, eles têm uma sensação ou de tontura, ou de desmaio, escurecimento da visão. Isso pode denotar um quadro de hipotensão ortostática que pode estar relacionado à desautonomia da doença de Parkinson, entre outros sintomas não motores que nós podemos identificar agora ao longo dessa live. Perfeito, doutora. Muito bem pontuado essa questão dos sintomas não motores, né? E os sintomas até pré-motores, né? Que você estava falando, são sintomas que acontecem antes do aparecimento daqueles 4 sinais cardinais que a gente pontuou anteriormente, né? E a senhora acha que esses tipos de sintomas, por exemplo, uma pessoa com depressão, ela deve ficar preocupada em relação a ter ou não doença de Parkinson, ou isso é uma coisa que pode acontecer independente de qualquer coisa, é algo isolado? Porque muitas pessoas chegam no consultório já com essa informação: eu estou com depressão, ou com ansiedade, ou com uma constipação, e estou com medo, porque minha mãe teve isso e eu estou tendo agora. Será que eu vou ter? A pessoa deve ficar preocupada? De forma alguma, eu acho que não. Como eu coloquei antes para você, esses sintomas não motores, eles são sintomas não motores muito comuns na população, né? Pouco menos o distúrbio do sono, mas, por exemplo, quantas pessoas não têm alguma alergia, um quadro de rinite, ou foram tabagistas e têm alteração do olfato? Agora, recentemente, com essas infecções pós-Covid, muitas pessoas perderam o olfato. Então, se nós formos generalizar, todo mundo que tem alteração de olfato, ou tem constipação, ou teve depressão, vai desenvolver doença de Parkinson, então, acho que metade, 1% vai ser muito pouco, né? Metade da população do mundo vai acabar desenvolvendo. Então, isso não é real, isso é mito. O que, na verdade, nós colocamos hoje em dia, e esses sintomas servem para nos auxiliar no diagnóstico a partir do momento que os sintomas motores surgem. E veja bem, se um paciente apresenta só tremor, sem rigidez, e principalmente sem lentidão de movimento, nós não podemos, em hipótese alguma, fechar o diagnóstico de doença de Parkinson. Um outro ponto importante, Luiz, é que o diagnóstico de doença de Parkinson, pelo fato dele ser clínico ainda, nós não conseguimos fechar no tempo zero. Ele foi com esses sintomas, pronto, eu vou afirmar que o senhor tem doença de Parkinson. Vai depender da evolução do paciente, vai depender da instituição de tratamento, da resposta ao tratamento, e a boa notícia é que o paciente com doença de Parkinson, ele tem uma excelente resposta com o tratamento com os antiparkinsonianos, e a manutenção dessa boa resposta. Então, existem fatores importantes. Nos primeiros 3 anos de doença, tudo pode acontecer, podem ser quadros clínicos variados, o que a gente falou dos parkinsonismos plus. Então, é muito importante nós conversarmos com os pacientes, com os familiares, para deixar isso bem claro. Nós não temos que ter ansiedade para fechar um diagnóstico, nós temos que ter competência para fazer um bom tratamento. Essa é a diferença. Perfeito, doutora. Antes de a gente ir para o nosso próximo tópico aqui da nossa discussão, queria falar aqui para a nossa audiência que vocês podem deixar perguntas aqui no chat aqui ao lado, que na última parte aqui da nossa live a gente vai tentar fazer uma nova discussão sobre respondendo aqui essas perguntas aqui, que eu já estou vendo que tem um pessoalzinho colocando perguntas, né, doutora? Aqui a gente responde depois. Dando aqui sequência aqui na nossa live, eu queria falar que a senhora falasse também um pouco aqui em relação ao tratamento da doença de Parkinson, né? Muita gente aqui no nosso país tem medo de ir até o médico para fazer o seu diagnóstico, né? E principalmente os homens. A gente vê que os homens, eles não vão ao médico por nada, né? Quem vai geralmente é a filha que leva o pai, né? Porque se não fosse assim, isso não ia acontecer, né? Nós homens temos meio um pouco de reticência a ir ao médico e o medo de ter o diagnóstico. Mas em relação ao tratamento, a gente deve começar a tratar assim que a gente diagnostica a doença de Parkinson, doutor, ou a gente tem que esperar a pessoa ter uma evolução e ter um quadro mais importante para a gente começar a fazer o tratamento, ou temos que entrar direto? Qual que é a sua opinião, doutora? É interessante a sua pergunta, Luiz, porque logo que eu
comecei a minha residência, uma das indicações, o que nos orientavam era assim: você fez o diagnóstico de doença de Parkinson, mas se é um paciente com sintomas muito leves, ou que não existe prejuízo do dia a dia, você pode esperar um pouco para instituir medicamento, pode observar. Isso, ao longo da nossa evolução como médicos, como neurologistas especialistas, foi mudando. Alguns trabalhos mostraram que, a partir do momento que você faz o diagnóstico e institui um tratamento medicamentoso, você poderia melhorar esse quadro, de uma certa maneira, não digo proteger, mas diminuir o que a gente chama de turnover da dopamina, né, no sistema nervoso central, esse gasto da dopamina. E mais recentemente, agora também novos guidelines colocam, aventam a hipótese de que pacientes com sintomas extremamente leves ou que existe alguma dúvida de diagnóstico, você poderia observar um pouco para depois instituir. Pessoalmente, a partir do momento, claro que eu tenho um viés, porque eu recebo muitos pacientes com Parkinson, eles já têm uma sintomatologia um pouco mais exacerbada, mas eu costumo, a partir do momento que eu faço o diagnóstico, acho que pode ser um quadro de parkinsonismo, instituir tratamento. O que vai depender é qual é o melhor medicamento para aquele indivíduo. Então, o tratamento da doença de Parkinson, ele é um tratamento individualizado. Nenhum paciente tem o mesmo esquema de medicamento do que o outro, a mesma dose, não existe um protocolo. Porque eu tenho que saber como é a vida desse paciente, a idade desse paciente, se ele tem alteração cognitiva ou não. Então, indivíduos muito idosos que já podem ter associado um quadro demencial, se existem algumas outras comorbidades. A gente tem que lembrar que a doença de Parkinson ela acontece ao redor da sexta década, é verdade, mas tanto você quanto eu e especialistas, cada vez mais nós temos recebido no consultório pacientes mais jovens, 45, 50 anos. Isso tem acontecido. Então, a gente tem que pesar muito o custo-benefício de qual medicamento utilizar. E um outro ponto muito importante é se, apesar dos sintomas não existir um prejuízo funcional, os sintomas serem leves, se existe ou não constrangimento social e prejuízo de atividade laborativa. E aí eu estou falando principalmente desses pacientes mais jovens. Então, a gente tem que lembrar disso. Muitas vezes o paciente começa, ele está no auge da carreira dele. Ele precisa estar bem. Então, é responsabilidade do médico, em conjunto com o paciente, conversando com o paciente, a melhor escolha de tratamento para esse paciente. Eu estou falando, claro, do tratamento medicamentoso. Perfeito. Doutor, essa questão laboral que você pontuou é bem importante, porque ainda hoje existe um grande estigma da sociedade em relação ao paciente com doença de Parkinson. Eu tenho como experiência um paciente de 50 anos, 52 anos mais ou menos, ativo, né, que começou a ter os primeiros sinais de um tremor de repouso na mão. Ele me procurou, a gente fez um diagnóstico, né, e isso foi no final de semana, sexta, sábado, numa consulta. Eu falei, olha, o senhor está com um quadro inicial de doença de Parkinson, claro, a gente vai fazer o início do seu tratamento, o senhor vai continuar as suas atividades, e a gente vai ver como o senhor vai evoluir. Na segunda-feira, no primeiro dia depois do diagnóstico, ele chegou para o chefe dele e falou que estava com doença de Parkinson. Isso acabou levando à demissão desse paciente, entendeu? Isso causou um prejuízo até profissional para esse paciente, né? Mas o paciente totalmente funcional, né? Então, isso é importante, a questão laboral, a questão profissional, a questão até de constrangimento social, como você falou mesmo, doutora. Né? E do preconceito, né, também. Preconceito. Eu acho que aí entrou um pouco essa parte do preconceito. É importante a gente lembrar que a doença de Parkinson é uma doença crônica, que ela pode evoluir. Eu tenho pacientes que eu acompanho que têm 30 anos de doença de Parkinson e estão bem, são pacientes que têm uma vida regrada, eles se tratam muito bem. Isso, claro, cada paciente vai evoluir de uma maneira, mas nós não fechamos um prognóstico quando você dá um diagnóstico de doença de Parkinson, muito pelo contrário. Se for um paciente que vai ter um acompanhamento adequado, com um especialista, tomar a medicação adequadamente, e aí a gente vai falar depois um pouquinho, eu acho que seria importante, do tratamento não medicamentoso, o acompanhamento todo, que não só com o especialista,
esse paciente ele tem sim condição de ter uma vida muito boa, de continuar trabalhando, sabe, de viajar, de passear, não é um prognóstico fechado, muito pelo contrário. Então, a gente precisa se despir desse tipo de preconceito, é por isso que eu não gosto da expressão mal de Parkinson. Toda vez que alguém fala ou escreve, eu falo, por favor, tira a palavra mal de Parkinson. Não é mal de Parkinson, é doença de Parkinson. Não é mal de Parkinson. Muito pelo contrário, se a gente cuidar direitinho, vira amigo, vai muito bem. E a gente tem, eu falo aos pacientes, você vai ter que aprender a conviver com esse novo amigo, porque a coisa fica mais fácil. Com certeza. Então, é importante a gente lembrar disso, né? Exatamente. O tratamento adequado dá uma boa expectativa de vida, o bom tratamento, o paciente vai conseguir, sim, evoluir bem e viver bem. Esse é o objetivo. Exatamente, doutora. Perfeito. Esse é o ponto que a gente precisa chegar. E a questão ao tratamento, como eu estava falando. A gente tem aqui uma gama de medicamentos que vão melhorar muito a qualidade de vida do paciente, né? E nós temos ainda uma possibilidade desses medicamentos estarem disponíveis gratuitamente no SUS, né? Então, todas as categorias de medicamentos que a gente faz uso do paciente com doença de Parkinson, eles estão disponíveis no SUS, né? E essa questão de estar disponível no SUS, então, facilita muito a abrangência, né, dos pacientes em relação ao acesso a essa medicação, né? Apesar de tudo, né, o SUS ter suas deficiências, ele ainda tem mesmo medicamentos muito caros, né, como o Pramipexol, como a Entacapona, eles são disponíveis no SUS, né, doutora? E a senhora acha que esses medicamentos eles têm a qualidade que são necessárias para o tratamento da doença de Parkinson? Sim, sem dúvida alguma. Nós temos várias classes de medicamentos para tratamento medicamentoso da doença de Parkinson, desde a levodopa, que é o tratamento gold standard para a doença, mas os inibidores da monoaminoxidase, os inibidores da CONT, esses dois inibidores, eles inibem enzimas que degradam a dopamina no sistema nervoso central, então eles auxiliam no tratamento. E também uma outra classe de medicamentos nós chamamos de agonistas dopaminérgicos, que são medicamentos que agem nesses receptores de dopamina, ativando esses receptores. Todos esses medicamentos podem ser, muitos deles, usados isoladamente ou em associação, dependendo da fase da doença, são medicamentos que auxiliam, que aumentam a dopamina, para aí sim, que é um neurotransmissor importante na doença de Parkinson, para que haja a motivação, a melhora do movimento. Então, por isso que eu falei que o tratamento é individualizado, porque nós não temos, primeiro você entra com a levodopa e depois com o agonista, ou se não, primeiro, isso não existe. Existe a combinação desses medicamentos, muitas vezes, e a dose, a forma como vai usar, isso vai depender muito do dia a dia do paciente. Mas nós temos esse benefício aqui no Brasil, isso é uma coisa boa. A maioria dos medicamentos, ela existe no SUS, então esse paciente ele pode ter acesso gratuito a essa medicação, ou mesmo na farmácia popular. Perfeito, doutora. A gente sabe que a doença de Parkinson ela é uma doença neurodegenerativa, ou seja, uma doença que ela tem a sua progressão independente do que nós façamos em relação ao tratamento, né? E ao longo dessa evolução da doença de Parkinson, existe uma mudança nesse quadro clínico ou uma resposta nesses medicamentos que o paciente faça uso? Ou seja, está usando uma determinada dose agora no começo da doença, vai passando por uma fase moderada e esse medicamento já não vai ter o seu efeito adequado, ou vai ter outros sinais, outros sintomas que são importantes para o paciente, ou seja, uma baixa resposta. Existe esse tipo de problema, doutora? Sim, Luiz, isso é importante. Como você mesmo colocou, ela é uma doença neurodegenerativa, e é por isso que o acompanhamento com o especialista é tão importante. Ao longo da evolução, é claro que o paciente ele vai precisar ter a sua terapia medicamentosa modificada. Às vezes, o ajuste da dose, o aumento da dose, ou a associação com outro antiparkinsoniano, para que a gente possa tratá-lo mais adequadamente e minimizar os sintomas que, porventura, venham a acontecer. Um ponto muito importante que todos os pacientes, praticamente, com doença de Parkinson vão experimentar, o que nós chamamos de complicações motoras. Muitas vezes, essas complicações motoras, que nós chamamos de flutuações motoras ou de cinesias, eu vou falar um pouquinho de cada uma,
elas estão relacionadas ao uso crônico da levodopa, dos medicamentos antiparkinsonianos. Existe, com a evolução da doença e com o envelhecimento do cérebro, nós vamos ficando mais velhos, modificação desses receptores dopaminérgicos, isso é um dos pontos, morte desses neurônios que produzem a dopamina. Por isso que constantemente a gente tem que acompanhar e tratar adequadamente. Então, a combinação desses medicamentos, muitas vezes, para a gente tentar diminuir a ocorrência dessas complicações motoras ou minimizá-las, é muito importante. E é claro que, dependendo da condição do paciente, da fase de evolução do paciente, até, e hoje em dia a gente tem indicado cada vez mais, a cirurgia, né? Perfeito. O implante dos eletrodos, o DBS, para esses pacientes. E a gente também tem tido bons resultados. É claro que é muito importante avaliar caso a caso, não é todo paciente que tem indicação cirúrgica, mas hoje em dia a gente tem utilizado com maior frequência do que antigamente, com bons resultados. Perfeito, doutora. Em relação, ainda um pouquinho, falando um pouco mais, em relação ao tratamento medicamentoso, né? O tratamento medicamentoso, ele está relacionado com a dieta do paciente? Existe alguma interferência em determinadas dietas que o paciente pode fazer uso, que possa prejudicar ou até diminuir a eficácia dos medicamentos que ele faz uso? Não, Luiz, não existe restrição dietética nenhuma para esse paciente, a não ser em alguns casos que eu vou pontuar. O que nós recomendamos é que existem alguns medicamentos, como a levodopa, que elas podem sofrer competição com proteínas vindas da dieta. Então, o que a gente recomenda quando isso é possível, principalmente na fase inicial, que o número de tomadas da medicação é menor? Que a gente tome 40 minutos a 1 hora antes ou 2 horas depois da refeição. Se o estômago estiver vazio, a absorção da medicação, especialmente a levodopa, é melhor. É claro que num paciente que toma 6, 7 vezes por dia, isso é muito difícil. Então, existe uma maleabilidade nesses horários. Mas sempre que possível, no caso da levodopa, valeria a pena a gente tomar com água. Eu falo, pega um copão de água, porque é importante a gente beber água, para você empurrar o remédio lá para a região do intestino, onde ele é absorvido, o comecinho do intestino, e longe das refeições. Os outros medicamentos, os outros antiparkinsonianos, nós não temos essa restrição, muito pelo contrário. Alguns deles, como, por exemplo, o inibidor da malcassafinamida, é melhor você utilizar com alimentação, entendeu? Para melhor absorção. Então, isso vai depender do medicamento. Mas restrição de não pode comer isso, não pode comer aquilo, isso não existe. O que a gente pede é tentar manter em horários adequados, no caso da levodopa. O que é importante? E, às vezes, quando a gente percebe que o paciente não tem uma boa resposta aos medicamentos, aí sim a gente tenta fazer uma restrição proteica. Mas esses são casos raríssimos. Então, eu diria para você que o paciente deve, claro, ter uma dieta saudável, se alimentar bem, porque isso é importante para a saúde. Muito bom. E uma coisa que você falou no começo da nossa live, em relação ao tratamento multidisciplinar, né? A gente precisa do especialista, do geriatra, precisa do fisioterapeuta, do fono, do nutricionista, do educador físico, ou seja, é uma equipe grande para chegar no denominador comum, que é a qualidade de vida do paciente com doença de Parkinson. Em relação à atividade física, fisioterapia, o que você teria a falar, doutora, em relação à necessidade no paciente com doença de Parkinson para melhor qualidade de vida e a fisioterapia? A gente entraria aí no tratamento não medicamentoso, né, Luiz? Isso. Ele é tão importante quanto o medicamentoso. Por quê? Começando pelo exercício físico. Então, um paciente que está na fase inicial, que está bem, ele consegue fazer tudo no dia a dia, nós não precisamos indicar fisioterapia para esse indivíduo. Mas o exercício físico, sim. Na verdade, a gente acaba indicando exercício físico para a maioria das doenças, sejam elas neurológicas ou não, o exercício físico ele faz bem. É claro que é importante a gente ter uma avaliação cardiológica desses pacientes, mas alguns trabalhos já têm mostrado o benefício, o tamanho do benefício do exercício físico. E não é exercício físico que eles colocam, eu dou caminhada 2 vezes por semana e acabou. Não, é um exercício físico mais intenso mesmo. Caminhada 3 a 4 vezes por semana, com aumento de frequência cardíaca, um exercício bem controlado. Volto a falar, importante a avaliação cardiológica. Antes disso, a gente não pode fazer qualquer tipo de exercício
sem a liberação do nosso cardiologista, mas é importante que isso seja feito de uma maneira constante e contínua. Isso ajuda, sim, a melhorar a qualidade de vida e até, em alguns trabalhos, mostram que o exercício físico pode tentar diminuir essa progressão. Então, para a gente ver como o exercício físico é importante nisso. Um outro ponto importante, quando instituir a fisioterapia? A partir do momento que a gente perceber que o paciente está com uma limitação funcional maior, quando ele começou a ter um comprometimento maior da marcha, instabilidade postural, a fisioterapia vai nos auxiliar e muito na melhora desses quadros. E essa fisioterapia não é como uma fisioterapia ortopédica, é uma fisioterapia motora, ela é neurológica. E a maioria das vezes ela deve ser constante e contínua também. Diferente de quando você tem que fazer uma reabilitação de membro que você quebrou. É uma reabilitação bem diferente. Um outro ponto extremamente importante é a fono. Toda vez que eu perceber que um paciente ou ele está com hipofonia, isso causa para ele um constrangimento social ou laborativo, ou principalmente ele está com dificuldade para engolir, ele está engasgando, a fono tem que entrar em ação. E melhora muito. Então, a gente tem que indicar para fonos especialistas também que façam essa reeducação. Eu costumo falar para os pacientes que não deixa de ser uma fisioterapia para os músculos que a gente tem na garganta, que voltam a ficar mais coordenados para nós deglutirmos adequadamente. Por que esse risco? Se é um paciente que apresenta o que nós chamamos de disfagia, que é dificuldade de deglutição, ele pode engasgar, aspirar e ter uma pneumonia. Geralmente, a pneumonia por aspiração é uma pneumonia mais grave, existe um produto químico que foi para o nosso pulmão. Então, é importante a gente evitar esse tipo de contratempo. Perfeito, doutora. Isso é bastante importante que você está falando, a questão dos sintomas não motores, né, do tratamento não motor, né, com a fisioterapia e com a fono. E indo para frente nossa live em relação às dicas práticas para os cuidadores e para os familiares, né? Isso é importante o paciente, os próprios cuidadores e familiares perceberem essa questão da disfagia, né, dessa dificuldade da deglutição do paciente, né, a dificuldade até de executar alguma atividade motora na própria casa do paciente, né. Uma questão que eu queria falar é a questão em relação aos pacientes tentarem manter a sua rotina, né, ao longo do tratamento, né, e a família dá um suporte em relação a isso, né, dá um suporte psicológico, né, em relação ao tratamento, ao avanço dessa doença que possa acontecer, né, e mesmo em casos que o paciente possa evoluir com um quadro demencial, né. Então, um paciente que chega num quadro já mais avançado, né, a gente sabe que ele pode evoluir para um quadro demencial, e nessa situação ele vai necessitar de mais cuidados, né, chegando até um ponto de evoluir para um quadro uma evolução de cuidados paliativos, né, como a gente teve um quadro recente, um paciente do ambulatório aí, aqui do servidor, acabou indo internar com a gente e acabou evoluindo para um quadro de infecção por causa da disfagia, acabou evoluindo para traqueostomia, necessitando de respirador pela traqueia e alimentação via sonda, né, em casos mais avançados. Então, chega a um ponto, né, em fases bastante avançadas, o paciente já tinha quase 20 anos de doença de Parkinson, 30 anos de doença de Parkinson, e acabou evoluindo para um quadro de cuidados paliativos, né, doutora? E precisou de suporte, tanto traqueostomia como gastrostomia. Os próprios medicamentos, eles podem ser utilizados, né, por essas vias, via por gastrostomia ou até por sono, em pacientes que têm uma evolução, um quadro mais avançado dessa doença de Parkinson? Sim, sim. Nesses casos existem algumas medicações, por exemplo, a levodopa, que ela pode ser dispersiva, ela pode ser diluída e aí ela é feita via sonda. Então, isso pode ser feito, sim. Mas isso que você colocou é interessante, porque você vê como, muitas vezes, a não identificação de um sintoma pode levar a um quadro como esse grave. Por quê? Muitas vezes, quando nós identificamos precocemente os quadros de engasgos ou de dificuldade para a deglutição, e instituímos uma boa
um bom acompanhamento com a fonoaudióloga, esses quadros, eles muitas vezes regridem ou até ficam bem controlados. Então, isso é importante. Isso que você colocou até me fez lembrar. Pacientes que têm o que a gente chama de babação, ou o termo médico, a cialorreia, o excesso de saliva. Esse excesso de saliva já é um sinal de uma dificuldade de deglutição leve, que a gente chama de disfagia leve. E aí entra o que você colocou do cuidador. O cuidador, ele é o nosso maior parceiro para o tratamento. E a gente percebe nitidamente aquele paciente que tem uma família que se envolve no tratamento, que realmente cuida, que é parceira, é um paciente que evolui muito melhor. Ele é muito bem cuidado. Eu costumo dizer, é muito fácil para o médico tratar, mas cuidar é muito difícil. Às vezes cansa, a gente tem que estar familiar o tempo todo atento, mas não tem como, porque eles são os nossos maiores parceiros. Muitas vezes, e não é incomum, a gente discutir o tratamento, o que é melhor, o que é pior, com o cuidador ou com o paciente. Isso é muito importante. Esse é o melhor tipo de tratamento, Sim. né? E, infelizmente, o que você colocou, a gente lida também com pacientes idosos. Muitas vezes são pacientes que podem, até pela idade, não propriamente pela doença de Parkinson, isso pode acontecer, mas não necessariamente, evoluir com quadro demencial. Aí a gente vai precisar mais ainda da cooperação da família. Exatamente, doutora. E é importante também a relação, deixar bem claro para os pacientes, e para os próprios familiares, que são os cuidadores, a questão do prognóstico, né? O que eles esperam em relação ao tratamento da doença de Parkinson, o que eles esperam, o que eles vão ganhar com o tratamento, né? Falar que o medicamento ele não é um milagre, né? Então, tanto essa questão do tratamento medicamentoso como não medicamentoso, e até em algumas situações o tratamento cirúrgico, o que a pessoa vai esperar em relação a isso, né? Muito bom. Em relação ao tratamento cirúrgico, doutora, as pessoas que têm doença de Parkinson, elas podem já começar a fazer o tratamento cirúrgico logo inicialmente ou a gente precisa esperar um pouco? Como é que está hoje em dia? De jeito nenhum, né? Na verdade, assim, a principal indicação para o implante do DBS, daqueles eletrodos famosos, é o paciente ter doença de Parkinson. Logo que a gente começou a live, a gente falou, a gente precisa ver a evolução do paciente para fechar o diagnóstico. Isso demora 3, 4 anos. Então, nesse primeiro momento, nos primeiros 4, 5 anos de doença, eu preciso ter certeza do que eu estou tratando, para aí sim poder indicar isso. Claro que se eu for ser muito detalhista, existem alguns trabalhos que têm medicação mais precoce, mas eu e acho que a maioria dos colegas especialistas, conservadoras quanto a esse tempo, se esperar pelo menos 4 anos para você começar a pensar. E é claro que existem algumas indicações precisas, você precisa ter uma diminuição do efeito das medicações ou um tremor refratário ao tratamento, para você começar a pensar no procedimento cirúrgico. Ele não é uma forma de tratamento assim, ao invés de eu dar um remédio, eu vou operar. Não, porque a doença continua evoluindo e o paciente vai continuar utilizando o medicamento. Claro que muitas vezes a gente vai reduzir muito essa dose. Então, tem que ser bem indicado no momento correto. Mas o oposto também não pode acontecer. A gente não pode perder o que a gente chama de janela para indicar a cirurgia. Por quê? Porque uma das contraindicações é a alteração cognitiva. Então, os pacientes que estão evoluindo para um quadro demencial, nós não indicamos a cirurgia. Então, isso tem que ser muito bem ponderado. Tem que ter um equilíbrio aí, né? Muito bom. Bom, doutora, nós temos, acho que, passamos por todos os tópicos que eu tinha aqui para a gente conversar, né? E eu queria abrir agora um pouco para as perguntas, né, da nossa audiência, né? Pois a gente teve uma pergunta de um colega que fez pelo Instagram, né? Ele perguntou se existem sinais da doença de Parkinson em pessoas mais jovens, né? Esses sinais e sintomas do Parkinson juvenil, eles diferem do paciente com um Parkinson que acontece na pessoa mais idosa, com idade mais avançada? Existe uma mudança também na questão da evolução desse paciente? Esse paciente vai ter uma evolução pior ou melhor do que um paciente que iniciou o quadro numa idade mais avançada? Na verdade, assim, a evolução ela é muito individual. Nós temos pacientes que entram no que a gente chamava
daquele protocolo específico de paciente com 60 anos que tem um quadro de tremor, lentidão, eles vão evoluir de uma maneira, depende do paciente. É claro que o paciente que começa mais precocemente, ou existem casos que nós chamamos de parkinsonismo juvenil, antes dos 20 anos de idade, eles têm uma evolução, um prognóstico um pouco mais reservado. Por quê? Porque eles vão ter mais tempo de doença. Enquanto, normalmente, nós falávamos em doença de Parkinson, começa aos 50, 60 anos, o paciente que começa aos 40, ele já tem 20 anos de doença quando ele deveria começar. Então, é um paciente que tem que ser visto com muito mais cautela, muito mais cuidado. Muitas vezes até são pacientes que acabam operando um pouco mais, não cedo em termos de tempo de doença, mas em termos de idade. Então, isso é importante a gente avaliar. Mas é muito difícil você ditar um diagnóstico quando você faz esse diagnóstico para o paciente. E eu sou muito, você sabe, me conhece, eu sou muito otimista. Eu acho que assim, o diagnóstico de doença de Parkinson não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que a gente tem muito a fazer por esse paciente. Com certeza. E ele tem muito que se cuidar. Eu falo, ele vai ter que aprender a conviver com isso. E eu bem falo, você vai morrer com isso, mas não vai morrer disso. Por isso que a gente tem que cuidar direitinho. Mas é claro que cada caso é um caso e a gente tem que, naquele momento da consulta, e cada vez mais deixa de ser uma consulta neurológica para virar uma consulta clínica, a gente tem que ver o paciente como um todo mesmo, inteirinho, não a doença em si, mas tudo que ele está sentindo naquele momento, quais as dificuldades dele do dia a dia. Eu acho que isso dita muito mais um prognóstico para o paciente, o quanto ele está se cuidando e tratando adequadamente, do que o diagnóstico na idade, se com 50 ou com 60 anos. Claro, volto a falar, o parkinsonismo juvenil já é um pouquinho diferente. Perfeito, doutora. Tem mais uma pergunta aqui em relação à cirurgia, que eu estou colocando aqui na tela. É da Cléo Leandro, né? E quanto à cirurgia, vai ajudar o paciente a ter a qualidade de vida? Sim, sem dúvida alguma, Cléo. Isso é muito importante. Quando a cirurgia é bem indicada, muitas vezes nós indicamos cirurgias quando existem essas complicações motoras que eu falei para vocês. E aí vamos aproveitar e falar um pouquinho as flutuações motoras e as discinesias. Essas flutuações motoras, como que a gente identifica? O paciente ele começa a apresentar um efeito meio flutuante ou caótico, ou uma baixa resposta aos medicamentos, e a gente tem que ajustar a dose, associar outros medicamentos. Esse é um dos tipos que a gente chama de, o nome em inglês é wearing off, né? Que existe um encurtamento do efeito da dose. Quando isso vai ficando mais difícil da gente controlar do ponto de vista medicamentoso, o que nós temos que fazer? Muitas vezes a gente indica a cirurgia. Então, quando começa a acontecer isso, começa a aparecer o que é discinesia, que são movimentos meio serpiginosos, que eu estou fazendo com a mão, então os pacientes falam, eu estou tremendo, mas não é, a gente chama de discinesia, e o paciente, principalmente, está usando já doses muito altas de medicamento, nesses casos, a cirurgia é muito bem indicada. É um paciente que ele pode operar, e aí o que nós percebemos com o procedimento cirúrgico? Que muitas vezes, depois disso, o paciente ele consegue diminuir a quantidade de medicamentos e a dose da medicação. E ele consegue responder melhor a doses menores, como ele respondia no início do quadro clínico dele. Isso melhora muito a qualidade de vida. Então, desde que seja bem indicado o procedimento cirúrgico, é uma opção terapêutica bem adequada para o paciente com doença de Parkinson. Excelente, doutora. A gente opera paciente com doença de Parkinson e não com parkinsonismo. Perfeito, é isso mesmo. Então, a gente pode falar, então, que um paciente que já tem um diagnóstico firmado de doença de Parkinson, que tem sinais e sintomas, né? Sintomas que já estão a flutuação motora, que já estão bem determinados e que estão refratários ao tratamento medicamentoso, a gente pode pensar em indicar um paciente um procedimento cirúrgico. Vai para o neurocirurgião especialista, vai passar por uma série de avaliações, inclusive o que a gente chama um teste terapêutico, uma avaliação neuropsicológica, para ver se ele fecha esses critérios. Isso deve ser muito bem avaliado para a indicação ser bem precisa. Muito bom, doutora. Nós temos aqui mais uma pergunta aqui do Lucas Porto Ferreira, que foi ex-residente aqui do servidor e foi meu colega de turma, né, na época, né? O Lucas está perguntando aqui,
Quando vocês solicitam o teste genético para pacientes jovens de doença de Parkinson, qual idade vocês consideram os Parkinson juvenil? O Parkinson juvenil, Lucas, com menos de 20 anos de idade. 20 anos ou menos a gente pensa em Parkinson juvenil. Mas o teste genético, ele pode ser solicitado até em qualquer idade. Quando que a gente solicita? Pacientes mais jovens, dependendo da evolução desse paciente, ou pacientes que tenham uma história familiar positiva. Então, vários membros da família com o mesmo fenótipo que apresentem quadro clínico relacionados à doença de Parkinson. Então, são situações em que vale a pena a gente tentar identificar algum gene causador. Lembrando que a maioria dos casos de doença de Parkinson são casos esporádicos. Você não tem uma herança genética, não são hereditários, mas uma minoria pode se encaixar nesse perfil, sim. Perfeito. Obrigado pela pergunta. Tem, acho que, uma última pergunta aqui, doutora. Falando aqui, diante de uma demência com afasia de Broca, ou de Broca, o paciente pode desenvolver doença de Parkinson? Tem alguma relação entre a demência e a doença de Parkinson? Não, na verdade, assim, a afasia de Broca, ela muitas vezes está relacionada a quadros vasculares até, uma determinada área do cérebro. Então, pacientes que têm um quadro vascular associado, eles podem desenvolver o que a gente chama de afasia de expressão ou de Broca. Quando a gente fala em demência, durante a evolução da doença de Parkinson, nós podemos, sim, observar pacientes que evoluem com quadro demencial, uma alteração cognitiva, relacionadas à doença de Parkinson. Isso pode acontecer em fases mais avançadas, ou pacientes que têm um complexo, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, ou demência do tipo Alzheimer. Isso também pode acontecer. Nós temos que lembrar que as alterações cognitivas, os processos demenciais, eles também acontecem devido ao envelhecimento cerebral, ao acúmulo de amiloide, de placas senis, enfim. Então, isso é muito importante a gente diferenciar. A diferença é que os pacientes com demência relacionada à doença de Parkinson, eles têm uma demência mais até subcortical, então eles têm uma alteração muito mais visoespacial, de construir coisas, novos aprendizados, do que, por exemplo, a alteração de memória recente, como a gente percebe na doença de Alzheimer. Então, a gente pode avaliá-los clinicamente para a gente poder perceber se isso está relacionado à doença de Parkinson ou ao envelhecimento cerebral. Então, isso pode acontecer. Mas um paciente que tenha um quadro demencial não necessariamente é prenúncio de que ele vá desenvolver um quadro de doença de Parkinson, coisas bem diferentes. Até porque nós temos que lembrar que a doença de Parkinson, ela é uma alfa-sinucleinopatia. A alfa-sinucleina é a proteína que está envolvida. E a doença de Alzheimer é uma taupatia, uma outra proteína que é a proteína tau. Então, são fisiopatologias diferentes. Separadas, né? Só para pegando esse gancho em relação à demência da doença de Parkinson, doutora, o tratamento para a demência da doença de Parkinson, ele existe também? Ele é a mesma coisa que a gente vai dar para o paciente de Alzheimer? Sim. Na verdade, nós temos alguns medicamentos, agora promissores, mas alguns medicamentos para tratamento de demência, que são os inibidores da acetilcolinesterase, que podem, sim, principalmente a ivastigmina e a donepezila, que tem alguns estudos, fazer esse tratamento, tentar utilizar esse tipo de medicamento para o tratamento da demência relacionada à doença de Parkinson. Muito bom. E lembrar que esses medicamentos também estão disponíveis no SUS também para a disponibilização para a população em geral, que tem indicação, né? Bom, eu acho que nós não temos mais nenhuma pergunta aqui. Gostaria de só recapitular, então, nossos temas, né? Em relação à consciência da doença de Parkinson, isso que é o mais importante. É mais importante a gente explicar para os pacientes o que eles podem esperar da doença, né, doutora? O que os familiares podem esperar dessa doença, né? Tentar tirar esse estigma que existe dessa doença, né? E que o mal de Parkinson não significa que a pessoa está amaldiçoada, e sim que ela tem uma doença, que é uma doença tratável, que ela vai conseguir ter uma qualidade de vida
por muitos e muitos e muitos anos, né? isso aí. Que a pessoa não está fadada ao desastre. É isso não é? mesmo. E tem o apoio da família, né? Muito importante. A senhora deixar as últimas palavras aí para você, doutora. Não, Luiz, eu acho que esses pontos que você ressaltou são extremamente importantes. Eu acho que o principal é encarar de uma maneira muito leal à doença, na verdade, leal ao paciente. O apoio da família é importante, mas principalmente, eu acho que eu peço para esses pacientes otimismo. Eu acho que otimismo acima de tudo. Eu acho que se a gente tiver que deixar uma palavra aqui, a partir do momento que o paciente recebe esse diagnóstico, vamos trabalhar juntos e vamos ser otimistas. Isso faz diferença, sim, porque o otimismo, quando nós tratamos um paciente com otimismo, esperando o melhor, as chances da evolução, a gente percebe isso, é nítido no paciente que não aceita a doença em relação ao paciente que aceita. Faz diferença, o paciente vive melhor. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente realçar aqui para os nossos pacientes e para os nossos familiares. Mas eu agradeço muito o convite, foi um prazer poder participar da sua live, num mês que para a gente é tão importante, né, que é o mês internacional da conscientização, e na verdade é escolhido dia 11 de abril porque é o dia do aniversário de James Patterson. Então, exatamente. a nossa homenagem a esse grande cientista, na verdade é. Eu que agradeço a sua presença, doutora, é um prazer receber você aqui na nossa live, né? Agradecer a todas as pessoas que estão presentes, né? Nós chegamos aqui a um pico de 31 pessoas assistindo nossa live, isso é importante para a gente tentar expandir cada vez mais a informação sobre a doença de Parkinson. Eu agradeço a presença de todos, né? E até a próxima aí. Um grande abraço para todos aí. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.